Muito, muito boa noite, meus queridos amigos e amigas que estão conosco aqui nessa transmissão ao vivo. Hoje vai rolar um conhecimento de ponta no que diz respeito à tecnologia humana de gestão de pessoas, processos dentro das empresas, porém de um ponto de vista não técnico, mas de um ponto de vista sistêmico, organizacional, aonde consideramos que uma empresa é formada de pessoas e pessoas têm consciências, têm emoções, têm crenças trazidas dos seus próprios sistemas familiares, crenças e padrões de comportamento trazidas das empresas anteriores às quais trabalharam, considerando que, com muita frequência, eu sou procurado para auxiliar pessoas nas suas empresas que me relatam: Dr. Jim, eu não sei mais o que fazer com esse funcionário X. Ele é um excelente profissional, sabe fazer o que precisa ser feito e, com frequência, ele faz o serviço muito bem feito, mas ele está dando muito problema. Ou, Dr. Jim, o meu setor de cobrança não está funcionando. Eu já troquei o CEO do setor 3 vezes, com 3 pessoas competentes, mas chega lá, a pessoa não dá conta de gerenciar os processos de cobrança da minha empresa. Ou, Dr. Jim, o problema na minha empresa está sendo o setor de vendas. A produção está rolando redondinho, mas as vendas não estão acontecendo de 4 meses para cá e eu não sei o que está acontecendo. Ou seja, existem nas nossas capacidades de realização dinâmicas que nos levam ao sucesso ou ao fracasso dentro dos sistemas familiares. E eu já tive pra caramba falando aqui sobre os sistemas familiares. E hoje eu estou trazendo com muita alegria um tema que há muito não falávamos, que é sobre a constelação organizacional ou a abordagem sistêmica empresarial. Deixa eu até colocar o comentário aqui. Abordagem sistêmica empresarial. E aí, você que está chegando agora, muito boa noite, prazer ter você aqui conosco. Vai dizendo aí de onde você está falando. A gente sabe que nosso público aí tem uma galera lá do Goiás, até porque foi lá que a gente iniciou pela primeira vez os nossos trabalhos. E temos aí uma galera também de São Paulo, agora de Fortaleza, que nós estamos morando aqui no Ceará recentemente e até estamos pretendendo voltar com os eventos presenciais, que eu estou empolgadíssimo com isso. Lucinete de Aracaju, Will Teles de Santo André, bom demais ter você aqui com a gente, Will. Ou Curipe, Pernambuco, olha que massa. E temos uma galera aí do exterior também. Temos mentorados da Alemanha, Estados Unidos, Espanha, Londres, Laura Hiller de Canoa, Rio Grande do Sul, nossa querida Laura Gaúcha, aqui conosco. Jerusa, Jerusa é das antigas, hein, Jerusa? Jerusa é da época lá do Goiás, Rio Verde, Goiás, Palmeira. Que massa ter vocês aqui, gente. Fico muito feliz com a presença de vocês aqui. E aí o que acontece? Eu estou falando aqui de uma abordagem sistêmica empresarial, mas a gente sabe que as empresas
com muita frequência são familiares, ou seja, onde os sócios são irmãos, são marido e mulher, como no caso da minha empresa. A nossa empresa, minha com a Ju, se chama Instituto Luz na Consciência, e nós somos marido e mulher, e nós somos também sócio dentro da empresa. E isso tem um monte de repercussão no que diz respeito ao andamento do que se passa no sucesso ou fracasso dessa empresa. E eu vou falar um pouco mais sobre isso. Nós temos matogrossenses aqui, conterrâneas minhas. Edilene, de Rio Verde, Sorriso, Salete de Sorriso, matogrossense. Eu sou matogrossense também. Olha o Adelson, de Goiás, Rio Verde. A Lume Joias, de Cuiabá, minha conterrânea. Que bom ter vocês aqui, viu? Foi aniversário de Cuiabá esses dias, eu estava vendo uns vídeos, lembrando do linguajar cuiabano, que é muito gostoso escutar. Tchau, tchau por Deus. Agora quando? Olha, a Marilane Pires, de Rio Grande do Sul, Novo Hamburgo. Obrigado, gaúcha. E aí é o seguinte, gente. Você tem já uma empresa? Ou gostaria de ter uma empresa? Coloca aí nos comentários, por gentileza, se você já tem uma empresa e qual a área de atuação da sua empresa. Ok? Então você pode colocar em poucas palavras que tipo de produto ou serviço você oferece através da sua empresa, tá? Não precisa nem colocar o nome da empresa. Coloca o que você faz, o que a sua empresa faz. Qual é a missão da sua empresa? Ah, doutor Dinho, eu tenho uma empresa, mas eu nunca pensei muito bem nesse negócio de missão. Tá comendo bola. Tá comendo bola. Uma empresa, assim como um ser humano, necessita de uma missão de vida. Necessita de um propósito. Caso contrário, a tendência é que ela não evolua ou que ela morra. Assim como um ser humano sem propósito acaba caminhando para a morte, uma empresa sem propósito também caminha para a morte. Coloca aí, Will Teles, serviços de beleza, show de bola. Galera do YouTube está aqui com a gente também. Que bom ter vocês, hein? Elza Rigo, boa noite. Fabiana Medeiros, boa noite. Ana Oliveira, Lauro de Freitas, na Bahia. Baiana, que mais ou menos perto de nós aqui no Ceará. Se for comparar com Cuiabá, bem mais perto. E Luan Gustavo, seja bem-vindo, querido. Fique à vontade. Esteja presente, disposto e disponível a conversar conosco. As minhas lives, como vocês muito bem sabem, não são conteúdos estáticos, onde você vai pegar uma receitinha de bolo para engavetar e nunca mais fazer. Pelo contrário, desde o primeiro minuto dentro da minha live, eu já estou cutucando você para você fazer o que tem de ser feito. Eu já estou cutucando você para que você tenha ação, para que você tenha atitude. Eu não estou aqui para quem quer engavetar informação, eu não quero gastar o meu tempo para quem quer chegar no final e dizer que é legal, mas não fiz porcaria nenhuma com aquilo que o Dr. Jim falou. Não estou afim, beleza? Eu estou aqui para gerar resultado. Eu, como as empresas também, e é um dos princípios da minha empresa, é a missão da minha empresa, é a minha missão ajudar vocês, inspirar vocês na expansão da capacidade de realização. Todo mundo quer expandir a sua capacidade de realização. Todo mundo quer. Todo mundo quer agir em um patamar superior. E é assim a vida. Se você for pensar na sua infância, quais que eram os seus problemas? O que eu vou jantar? Cadê meu uniforme para ir para a escola? Tarefa da escola? Era um nível de problema. Você formou? Como é que eu vou pagar minhas contas de água, de luz? Você casou? Tá com filho? Como é que eu vou sustentar meu filho? Olha só, como a sua capacidade de realização vai ampliando.
Agora você tem a tarefa dos seus filhos para olhar além das suas próprias tarefas. Então a capacidade de realização de qualquer ser humano no seu processo de amadurecimento, ela é progressivamente mais alta. E a minha missão é te ajudar a encontrar o que te impede e se liberar desse impedimento, para que tenha cada vez mais capacidade de realização. Teve uma parada que eu aprendi nesse caminho aí, que é o seguinte: tem algo que você queira fazer. Ah, mas é muito difícil. Ah, muito difícil realizar esse meu sonho. E aí eu te pergunto, alguém já realizou esse feito? Alguém já fez isso que você quer fazer? Ah, sim. Várias pessoas já subiram o Everest. Então você também pode. O que te impede é só a crença de que você não pode. E o que te capacita, por um outro lado, é a crença de que você pode. E a minha tarefa aqui é mostrar para você um caminho. Eu não vou te empurrar, eu não vou andar nesse caminho por você. Você tem que pegar o que eu vou te dizer aqui e botar em prática, beleza? Então, para mostrar a disposição que você tá para mudança e aproveitamento do que eu estou trazendo aqui, coloca aí nos comentários o que a sua empresa faz. Ou se você fosse considerar o seu serviço talvez autônomo, talvez inclusive informal, sem CNPJ, mas que você realiza a prestação de um serviço ou vende produtos, coloca aí nos comentários o que você faz, por gentileza. Até para eu dar uma nivelada na turma e saber do que você precisa. Eu estou aqui para você e você precisa me falar o que você quer, o que você precisa. E essas primeiras perguntas que eu faço aqui, elas são fundamentais para que você chegue nos insights necessários para que você tenha o desbloqueio, a liberação para o sucesso diante daquele seu objetivo. E o objetivo hoje aqui é que você consiga fazer prosperar a sua empresa. É que você consiga perceber quais são as dinâmicas de impedimento que ainda não colocaram a sua empresa no patamar que você gostaria. Mas para isso, você tem que estar aqui e tem que estar presente. Abre aquela gaveta ali. Tem que conversar comigo. Tem que comentar. O carregador. O que você quer, amor? A Elisângela disse que colocou o carregador aí dentro. Que carregador? O nome fala. Olha na primeira gaveta. Fala. Deixa eu colocar um pouquinho e já trago ele aqui pra você. Obrigado, amor. Então, bora lá. Olha o que a Karina está trazendo aqui pra gente. Karina Urmersbeck. O meu marido tem uma escola de futsal para crianças e adolescentes. Ele tem mais de 150 alunos, quero ajudá-lo, mas a gente não se acerta. Nenhum tem paciência. Ok. Você falou do negócio do seu marido. E o seu negócio? Qual é o seu negócio? Ou você trabalha com o seu marido? Isso é importante, gente. E olha só como é legal você trazerem os comentários de vocês para enriquecer o nosso trabalho. Dentro de uma empresa ou dentro de um sistema qualquer, também no sistema familiar, mas principalmente dentro de uma empresa, cada um tem o seu lugar. Se alguém dentro de uma empresa está fora do seu lugar, ele perde força, ele perde capacidade de realização. Se alguém naquele lugar não tem determinada claramente o processo, a tarefa que ela precisa fazer dentro de uma rotina, ele também perde força. E se a pessoa que está alocada para aquela função não tem habilidade ou perfil de personalidade que encaixa naquela função, também não vai dar certo. A gente não vai falar muito sobre isso aqui, agora. Mas pensa bem, existem pessoas que têm uma capacidade intelectiva mais analítica. A pessoa gosta de planilha. Não vai adiantar você colocá-la para vender. Tem pessoas que gostam mais de relacionar com pessoas,
de conversar, de ser simpático e de envolver as pessoas numa boa conversa, esse é um excelente vendedor. Mas não bota na frente de um computador, de uma planilha, que não vai dar certo. Tem pessoas que são mais conformes, que gostam mais de auxiliar as outras pessoas, que entram melhor numa função de assistência social, numa assistência de auxílio, né? Tem pessoas que têm uma característica de personalidade mais dominante. Essa pessoa tem que ser supervisor, tem que ser chefe, tem que coordenar outras pessoas. Se você colocar ele como subordinado, ele vai estar sempre emperrando o processo. Aí você fala, esse cara não presta para trabalhar. Não é que ele não presta para trabalhar, ele não está no lugar certo. Ele devia estar, se ele é dominante, ele precisa estar numa função onde ele exerce essa dominância, onde ele exerce uma função de comando dentro de uma equipe que precisa. Já o conforme, a pessoa que tem um grau de conformidade dentro de um perfil de personalidade, ela precisa ser mandado, ela precisa ter claramente a tarefa que é para ela fazer estabelecida pelos outros, e claramente uma pessoa para quem ela vai prestar conta da tarefa feita para outra pessoa ver se está bem feita. Entende? Então, cada um precisa ter o seu lugar. Muito bom. Dora Corsato, ramo imobiliário. Dora, cara, nossa, na parte imobiliária, na parte de negócios imobiliários, a constelação organizacional ou a abordagem sistêmica organizacional ou empresarial, ela é muito produtiva, visto que tudo tem memória. Tudo tem memória. Se você, por exemplo, vamos supor que pega numa grande... Vou contar até uma história aí, que é do meu professor, que ele contou, o Décio de Oliveira, e ele foi fazer uma constelação organizacional em um hotel, que era um hotel maravilhoso, um resort, mas que já tinha de um tempo para cá perdido capacidade de prospectar clientes, ou seja, capacidade de ter clientes, de crescer a quantidade de clientes. Então, a maioria do espaço do hotel estava sempre vazio. E fazia publicidade, fazia todos os meios convencionais dentro da estrutura de uma empresa hoteleira, ele já tinha feito e não dava certo. Nada dava certo. E aí, o constelador, né, ou o terapeuta, o mentor, o consultor em abordagem sistêmica empresarial, foi colher um pouquinho da história desse hotel. Lembra? Tudo tem uma história. E essa história, ela é fundamental. A história é fundamental para a consciência, a alma daquela empresa. Doutor Dinho, uma empresa tem alma? Depende do que você chama de alma. Mas a gente pode falar que uma empresa tem consciência relacionado à memória. E o Bert Hellinger chamava de alma. A alma é algo que anima, é algo que tem de essência, né? Não que ela seja, que ela seja um ser humano, mas ela tem uma consciência relacionada à história dela. Então, uma empresa tem uma consciência com algumas bases. A primeira delas é uma fidelidade ao propósito para o qual ela foi criada. Se você criou uma empresa para defender o meio ambiente, olha só que interessante, uma comparação. Você criou uma empresa para preservar uma grande área de floresta. O objetivo, a missão dessa empresa aqui é fazer um desenvolvimento sustentável dessa grande área de floresta, onde as comunidades que já moram aí dentro vão conseguir se sustentar e etc. Esse era o propósito dessa empresa desde quando ela foi criada. Um exemplo.
E lá na frente, e é uma área particular, é de propriedade de alguém, e o dono faz o que quiser com aquilo, tá? Então uma empresa foi criada ali para o desenvolvimento sustentável e rentável daquela área, com turismo e etc. E aí, um belo momento, se descobre que lá naquela área tem minério, tem ouro, tem minério de ferro, tem algo a ser explorado ali embaixo. Se você tenta aproveitar essa empresa para mudar a missão dela, para fazer mineração, essa empresa tende à falência. Ela não vai conseguir fazer mineração e ela tende à falência. Por quê? Uma empresa, ela é fiel ao propósito ao que foi criada e ela é fiel ao seu fundador. O fundador de uma empresa é como se fosse o pai da empresa ou a mãe da empresa. Então a empresa, a consciência dela tem na sua própria memória de que ela foi criada para o desenvolvimento sustentável daquela área. Então se aquela área passou a ser direcionada para outro tipo de atividade, o recomendado é que se feche essa empresa e se abra uma outra empresa com essa função. Porque essa empresa, quando é tirada do seu propósito inicial, seu motivo de existir, a sua missão de vida, ela tende a ir para os buracos. Assim como o ser humano também. Cada um de nós temos um propósito. E quando você começa a afastar do propósito, ó, se ferra. Começa a dar tudo errado. E a empresa é a mesma coisa. É melhor ela morrer, ou seja, entrar em falência, pedir falência, fechar e abrir uma outra que tenha a função de minerar aquela área. Dei um exemplo para ficar claro o quanto a memória de uma empresa traz para ela uma consciência e o que vai determinar destinos em relação a isso que está acontecendo. Galera, fala aí nos comentários. Isso faz sentido para você? E aí, ó, galera, ó, clica nesse aviãozinho aí, chama aí 5, 10, 20 pessoas, chama todo mundo que aparecer aí na frente para você. Que hoje aqui nós vamos botar para moer nesse assunto aqui. Ah, doutor Dini, para que é esses bonequinhos aqui? Já vou explicar. Olha o Dan Avelino, seja bem-vindo, meu querido. Bela live, doutor Dini, grato. Anderson Cruz está trazendo. Já tive uma empresa e fechei. Trabalho de empregado no mesmo ramo, mas não me sinto realizado. Me sinto com forças para começar de novo. Que massa, Anderson. Quem aí tem uma empresa, ok? Quem aí tem uma empresa e está passando por uma dinâmica difícil da sua empresa? Coloca aí nos comentários o que está pegando aí na sua empresa. Olha a Bruna falando. Até os clientes perdem credibilidade na empresa se ela muda o propósito. Com certeza. Com certeza. Mas não é só isso. Do ponto de vista energético, informacional, essa empresa deixa de querer viver. E as coisas, meio sem saber porquê, meio que magicamente, e não é mágica, é simplesmente isso tudo que a gente está explicando aqui dos mecanismos inconscientes das inter-relações pessoais, essa empresa para de dar certo. Cristiane, eu tenho uma fábrica de salgados, estou trabalhando sozinha nesse momento. Josiane, finanças, difícil. Mari, eu administro a empresa da família, mas temos muita dificuldade financeira. Que legal. Então é o seguinte, eu vou chamar alguém para eu atender, beleza? Eu vou chamar alguém para eu atender, ou seja, eu vou te ajudar a descobrir a dinâmica oculta que está acontecendo na sua empresa.
Mas para isso eu quero que você relata aí nos comentários o que está acontecendo com a sua empresa. Até para eu selecionar o caso que vai poder ser melhor abordado com a terapia sistêmica. Temos aqui a Ana Oliveira, minha querida mentorada. Seja bem-vinda, minha querida. Muito bom. Olá, Rosane Santos. Minha amiga. Daqui a uns dias nós estamos aí em Alphaville, hein, Rosane? Pode aguardar a nossa visita aí. Ih, era segredo. Contei o segredo. Surpresa. Não era segredo, não. A gente vai fazer um curso topíssimo aí. Daqui a alguns dias. Dani Duarte está trazendo. Eu tive uma escola infantil, mas não fechei o CNPJ. E precisei fechar ela em 2020. Pois os ideais eram uns e a minha sócia aplicava outros. Quero reabrir, mas estou tendo várias complicações com o CNPJ. Com frequência, isso são dinâmicas sistêmicas, viu? A sua sócia pode ter saído da sociedade extremamente magoada. E aí, por mais que o número foi cortado nos órgãos públicos, vocês continuam sócias. Porque ela ainda te cobra algo. Ou talvez você ainda cobre algo dela. Então a empresa e a parceria que vocês tinham ainda continua dentro da mente de vocês. E aí nem você nem ela consegue abrir outra empresa. Pode confirmar aí se ela já abriu outra empresa. Muito dificilmente. Psicóloga Cristina Costa. Eu e meu marido temos um espaço de saúde, onde eu sou psicóloga e ele é massoterapeuta. A questão é que tanto na minha vida quanto na dele temos história de perdas, falências familiares. Interessante. E olha que interessante aí. A história de uma empresa, ela é decorrente também da história de uma família. Então não existe uma empresa que nasce de máquinas. A empresa nasce de famílias. E essas famílias têm as suas histórias. E a empresa, sendo sendo filha, né? Essa empresa sendo filha do seu fundador, ela pega como se fosse uma beira do sistema. Ela pega uma consequência do sistema familiar. Então, eu posso até abordar você aqui ao vivo. Tiago Freitas, Tiago Santos, tá aqui com a gente, Tiagão? Tiago, ele combinou de dar um testemunho aqui com a gente. Mas antes eu acho que eu posso fazer o seguinte. Cristiane Amaral, depois que a pandemia começou, tudo ficou muito complicado. Trabalhava, eu e meu marido, tem 1 a 4 meses, e ele saiu de casa e largou tudo e fiquei sozinha cuidando de tudo. Olha só, mais um emaranhamento das duas coisas. A empresa tem uma dinâmica e a família tem outra. E isso complica muito. Complica muito. Spa Bronze Campos. Tem um espaço de bronzeamento com muitos clientes que gostam do meu, mas não consigo prosperar. César Trevisan. Tem uma empresa de refrigeração que começou com meu pai. Passou para o meu irmão. Hoje não somos mais sócios, mas temos picos de bons negócios e outros de péssimos. E às vezes sinto um baixo astral. Deixa eu ver aqui.
atender aqui, como eu já tinha prometido. Olha só a Cris falando aqui, ó. Aliás, Cris Dantas. Trabalho com meus pais e é muito difícil aplicar certas dinâmicas devido ao pensamento deles, que é bastante diferente do meu. Psicóloga Cristina Costa. Quer entrar ao vivo comigo? Cristina Costa. Coloca aí que sim ou que não, que eu vou te ajudar a descobrir o que está acontecendo aí. Ou a Cris Dantas. Cristina Costa ou Cris Dantas. Quem falar primeiro entra. Tá, vamos falar então com a Cristina. Entrar ao vivo com Cristina. Boa noite, né? Fique à vontade, Cristina. Boa noite, minha querida. Bom demais ter Deixa eu você só aqui por aqui, entrar na tá bom? minha sala, que aí fica melhor. Aí eu entro no local e fica um pouco melhor aqui para mim. Fique à vontade. Pronto. Oi? Desculpa, eu não esperava, então eu tô toda descabelada também. Ah, não preocupa não. Aqui em casa tem esse problema de entrar descabelada na live. Já já a minha esposa aparece aqui e vai falar assim, não quero entrar na live, eu tô descabelado. Mas quanto mais natural, melhor. Cristina, Sim. o que tá pegando na sua empresa? Na realidade, assim, nós temos um espaço de saúde, tá? Ele está indo bem. Só que eu percebo de um tempo para cá que eu estou tendo um certo medo e esse medo está fazendo com que reflita é, um pouco de uma demanda, tá? De fuga dessa demanda que eu tenho, né? E esse medo sempre me vem à cabeça essa questão do nosso histórico, da nossa histórico familiar, tanto dele quanto meu, de família, que foi feito de muitas perdas e falências financeiras e roubos, né? Então, assim, a gente parece que no nosso histórico de 20 anos, nós mantemos um negócio por um período, tá? Eu amo o que eu faço, ele gosta do que ele faz, mas parece que depois perde a vitalidade. E o que está acontecendo na prática do dia a dia que a coisa não está fluindo como você gostaria? Qual é o problema da sua empresa? Se você pudesse chegar na empresa e mudar aquilo, qualquer coisa, o que você mudaria na sua empresa? É uma empresa que é de atendimento terapêutico, certo? Isso. Psicologia e massoterapia, certo? E massoterapia, exato. E o que está acontecendo que não está bem? O que você gostaria de mudar? Qual é o sofrimento ou dificuldade na sua empresa hoje? Eu não sei se hoje ela na empresa ou se é uma relação comigo mesmo, tá? Porque, assim, digamos, eu não sei se é questão econômica hoje, tudo isso, mas eu percebo que está tendo uma evasão, tá? Uma diminuição da busca dos clientes. E a gente está numa área muito boa, né? A gente está num local muito bom. Então, assim, muito da justificativa é a justificativa da questão financeira mesmo, né? Do que a gente está vivendo no país. Mas eu sinto como muito medo, e isso me trava. Isso trava de eu fazer investimentos, isso trava de eu trabalhar com publicidade, entendeu? Acho que é isso.
Você e seu esposo são sócios na empresa? Sim, nós somos sócios, mas cada um tem a sua área, né? Não interfere uma na outra. Nós não temos uma empresa assim onde tenha mais funcionários, é só eu com psicologia e ele com massoterapeuta, né? Então ele faz a divulgação, eu faço a minha, só que o local de trabalho é um só, com uma recepção só e cada um tem a sua sala, né? E quem administra a empresa? Cada um administra a sua parte. Não tem, na realidade pode ser isso, ela não tem uma administração única, né? Entendeu? Cada um administra a sua parte, o que entra. Então, a minha publicidade, a minha divulgação, ela, inclusive, ela é separada da dele. Acho que eu só estava vendo E essa semana faturamento para também. fazer. Hã? Faturamento e despesas também são separadas. São separados. São separados. Eu pensei um pouquinho nas despesas. Acho que as despesas a gente divide, que é assim, tipo o aluguel, né? Mas o faturamento é separado. E só essa semana que eu fiz um passo para que a gente tenha, ao invés de eu estar com o meu cartão como psicólogo dele separado, a gente faça um cartão do espaço juntos, né? Cartão, uma imagem, começar a criar uma imagem juntos, como um espaço terapêutico mesmo, não como serviços individuais. E o que os seus clientes, e é um CNPJ só? Na realidade, nós não temos o CNPJ. Eu trabalho como psicóloga autônoma, né, como profissional liberal e ele também, tá? Certo. E essa diminuição na, na busca, né, na demanda, no número de clientes que está acontecendo, é na sua agenda e na dele também? Olha, ele relata que também deu uma caída nesse mês aí também, sabe? Uma caída nesse mês. E na minha também deu uma caída. Os clientes que faziam semanalmente agora estão passando para quinzenal, né? Coisa assim. Isso me gera um pouco de medo de um futuro, né? Apesar de confiar muito no que eu faço, tudo isso, mas eu sei que o medo ele atrai muito, né? Ele deixa a Ok, gente sem se desenvolver, né, o medo. tá. Então é o seguinte, na verdade, vocês não têm uma empresa em sociedade. Vocês são dois profissionais liberais que trabalham no mesmo espaço e rateiam o aluguel do espaço. Faz sentido? Sim, faz Né? sentido. Você faz a sua Oficialmente é divulgação, isso. ele faz a divulgação dele. Você faz a sua administração Faz. financeira, ele faz a administração financeira dele, e o que vocês têm de compromisso um com o outro é pagar o aluguel juntos, certo? É, Ok. Então, nós vamos tratar, a partir desse momento, mais como uma questão não empresarial, mas laboral. Uma questão mais profissional sua, especificamente. Porque quem está aqui é você e quem a gente pode colocar orientações e quem pode tomar decisões é você. Beleza? Tá me escutando bem? Tá me escutando bem? Cristina, na verdade. Cristina, se você talvez sair do Wi-Fi e colocar no 4G. Cristina, quando voltar, dá um oi de novo que eu coloco você de volta, tá? Então, galera, é o seguinte. O que tem que ficar muito claro dentro de uma empresa, que uma empresa
ela funciona como entrar ao vivo com Cristina. Uma empresa é como um organismo vivo. Assim como uma família é um organismo vivo. Um organismo tem os seus Voltei. sistemas. Oi, Cristina. Ótimo. Oi, voltei. Então vamos lá. O que acontece? Uma empresa, ela funciona com uma interdependência de elementos muito mais profunda e complexa. O que não existe na relação de trabalho entre você e o seu esposo. Ok? Uhum. Então não dá para considerar, no seu contexto, que é uma empresa familiar, porque ela não tem unicidade em ações. A única coisa que vocês têm em comum é o espaço e o aluguel que vocês dividem. A divulgação, a administração, faturamento, tudo separado. Planejamento de tudo que vai acontecer, tudo separado. Então, a gente vai precisar abordar a sua questão como uma questão profissional sua. Beleza? O que segue bem também. Bora lá? Se você tirar da rede Wi-Fi, às vezes pelo 4G fica melhor do que pular de Wi-Fi em Wi-Fi. Você está me escutando? Vamos, mais uma tentativa aí, hein, Cristina? Vai para um lugar onde a internet é boa. Porque é muito importante que a gente não tenha essa ruptura da linha de raciocínio. Então, já aprofundando um pouco, o Thiago, já já eu te chamo, tá? Então, vamos lá. Mais uma tentativa com a Cristina. Entrar ao vivo, psicóloga Cristina. Oi. Oi, Cristina. Eu tô do lado de fora para ver se ela pega melhor e eu tô de 4G agora. Perfeito. Você está me escutando bem? Tô escutando bem. Tá. Então, o que pega na sua atuação como profissional liberal? É a mesma queixa que você trouxe no começo, ou seja, uma redução da demanda? Sim? Sim. Sim. Tá. Desde quando você sentiu essa redução da demanda? Mais especificamente agora por volta desse último mês mesmo, tá? Desse último mês. Que é o que Ok. começou a me afligir. Escolhe uma cor: verde, amarelo, laranja, azul ou branco ou vermelho. Amarelo. Amarelo. Uma cor: verde, amarelo, laranja, vermelho, branco ou azul. Laranja. Esses bonequinhos, eles representam elementos do seu sistema familiar. E já já eu te falo o que eles representam. Uhum. Como estão na sua percepção, sem ficar racionalizando, que deve ser o que deveria ser, simplesmente a primeira coisa que vem faz sentido. Como estão esse bonequinho em relação a esse? Eles estão mais longe
eles estão mais próximos, eles estão de frente um com o outro, está um de frente e o outro de costas, de pés deitados, um deitado e o outro de pé, o que você diria? Ao lado um do outro. Pode colocar, acho que um pouquinho mais junto. Aí, Assim. Uhum. isso. Perfeito. E como a sua mãe, os seus pais estão na vida ainda? Só minha mãe. Seu pai faleceu. Sim, Tem quanto tempo? há uns 12 anos. Quando o seu pai faleceu, você se sentiu responsável pela sua mãe? Não, não. Eles já eram separados? Não, A sua mãe tem outro relacionamento hoje? não, também não. Como é a sua relação com a sua mãe? Hoje em dia é boa. Nessa época do falecimento do meu pai, não era tão próximo. Mas eu tinha um irmão que faleceu o ano passado, que ele cuidava muito da minha mãe. Então, hoje eu me sinto mais responsável pela minha mãe do que até o ano passado. Esse é o irmão mais novo, Mais velho do que eu. mais velho que você. Isso. Ele, de certa forma, depois da morte do seu pai, assumiu um certo papel de auxiliar a sua mãe. Isso. Isso mesmo. Meu pai já era separado da minha mãe, então ele já sempre foi muito próximo da minha mãe, esse meu irmão, né? E eu, digamos assim, para minha mãe não existia muito, né? Era ele, por isso que eu não me senti tão responsável. Agora, hoje, eu já tenho uma proximidade maior com ela. E tem quanto tempo você percebeu essa diminuição na demanda no consultório? Eu acho que eu vim sentindo esse mês mesmo, esse último mês, de um mês para cá. E esse seu irmão morreu de quê? É, Covid, mas a Covid foi algumas doenças que provocaram, né? O fator principal foi acionado o ataque cardíaco pela Covid, né? Mas ele já tinha comorbidades antes. E como ficou a sua mãe depois da morte do seu irmão? Ah, hoje ela tá bem, mas assim, ela demorou muito para me ver nessa relação depois da morte do meu irmão, né? Então ela se sentia muito sozinha, sabe? Sempre falando muito que ela estava sozinha no mundo, né? E quem cuida da minha mãe praticamente são minhas filhas. E como você se sentia quando ela dizia isso? Sempre me Que senti. Hã? estava sozinha, que se sentia sozinha depois da morte do seu irmão. Eu sempre me senti muito assim, rejeitada, abandonada, sabe? E sempre foi assim, nunca vista pela minha mãe, isso sempre foi. A minha vida inteira sempre foi assim.
E quando meu irmão faleceu, aí eu fiquei assim muito tranquila, muito calma, entendendo o lado dela, mas assim, bateu esse sentimento realmente, poxa, eu sou a única filha que ficou para ela, né? Porque eu tenho dois outros, esse irmão e um outro que morreu há muitos anos atrás. E mesmo assim, ela não consegue me enxergar como filha dela, entendeu? Uhum. Para que a solução aconteça, Cristina, é importante que a movimentação seja no nível emocional, não só no cognitivo. Uhum. E aí eu coloquei uma música aqui, você consegue escutar bem a música e a minha voz? Sim, consigo. Tem? Consegue? A mãe, ou o feminino, a imagem da mãe que nós temos dentro da nossa própria mente, é a imagem da criatividade, da capacidade de procriar, de criar e de saciar, de satisfazer. E a capacidade também de gerar dinheiro, renda. Porque é da fecundidade feminina que tudo floresce, que tudo nasce, que as plantas dão o alimento e, obviamente, a comida. E quando existe de forma velada ou declarada uma dor em relação à sua mãe, essa dor se manifesta na sua vida em autossabotagem, em bloqueio. Existe na sua mente uma associação da imagem e figura materna com a imagem e figura do dinheiro, da prosperidade, da satisfação. Irritabilidade ou tristeza tem te incomodado nos últimos tempos? Tristeza. Tristeza. Isso. De quanto tempo para cá a tristeza tem te incomodado? Em torno de um mês, mais ou menos. Em torno de um mês, mais ou menos. Uhum, uma Ou angústia. seja, uma certa angústia. Ou seja, a mãe, ela vem também com a informação da saciedade. Porque dentro do arquétipo materno, é a mãe que sacia a necessidade imediata do alimento, do peito, da papinha, né? De todo na infância. Cadê minha roupa? Tá lá, a mãe tá lá, né? O tempo todo a criança solicita da mãe saciá-la em alguma necessidade. E quando a gente se distancia afetivamente da mãe, a gente se distancia também da capacidade de se sentir satisfeita, saciada. E com frequência vem esse sentimento de tristeza ou de irritabilidade ou de angústia. E com frequência o fluxo de dinheiro, ou seja, a nossa própria capacidade produtiva, que também está relacionado energética e informacionalmente com a figura materna, ela também cede, ela também diminui. Então, tanto a baixa da demanda no consultório, quanto esse seu sentimento de tristeza nesse último mês, estão relacionados a uma dor, a uma rejeição que você tem diante da sua figura materna. E eu posso te ajudar a te liberar disso. Você quer? Quero. Ok. Então, feche os seus olhos, Cristina, e respire profundamente, sentindo o ar entrando e saindo dos seus pulmões. Quem estiver acompanhando a live e quiser fazer isso também, faça. Siga os mesmos passos que eu estou conduzindo a Cristina, e você pega aí uma tabela, um gato nesse
processo de liberação emocional, de olhos fechados, respirando profundamente. Você sente o movimento do seu tórax, o movimento do seu abdômen. Você foca totalmente na sua própria respiração. Sentindo o ar entrando e saindo dos seus pulmões. Muitos pensamentos te vêm e você permite que esses pensamentos passem. E você volta a atenção para a sua respiração. Você sente relaxar todo o seu corpo em uma onda ascendente de relaxamento que vem das pontas dos pés até a cabeça. E assim, com o desejo de melhorar o seu trabalho no seu consultório, com o desejo de se sentir mais alegre no seu dia a dia, você se permite perceber, nesse momento em sua tela mental, qual o maior motivo de mágoas que você tem em relação à sua mãe. O que aconteceu na história de vida dela que mais te dói? O que vem em sua mente nesse momento? Cristina, descreva. Foi na infância da gente ter sido tirado, né, dela, né? Como foi isso? Conte o que se passa na sua tela mental agora. Ela se separou do meu pai, nós ficamos com meu pai e a gente não podia vê-la, não deixavam. E o que você sente quando você lembra disso? Oi? E o que você sente quando você lembra disso? Quando eu lembro disso, eu me vejo chorando de quando eu era pequena, com bastante tristeza. Mas também com raiva. E perceba aí agora, nesse momento onde você está sendo privada do contato com a sua mãe, quem mais priva a sua mãe? Você do contato com a sua mãe? É o seu pai? Não. Foi a minha família. A sua família, por parte de... E por que não te permitiam entrar em contato com a sua mãe? Foi há muitos anos, né? Então, eu era muito preconceito, mulher separada, e na realidade eles não queriam que meu pai tinha poder aquisitivo e eles não queriam dar para minha mãe poder aquisitivo para ela na separação, né? Então foi tudo tirado do nome do meu pai, a gente ficou com ele, meu pai se tornou empregado para não dar nem pensão para minha mãe, nada. E a gente não ficar com ela para não ter que ir questão financeira para ela. Sim. Sim. E o que mais te dói nessa história? Era a ausência da sua mãe? Ou era o que fizeram com a sua mãe, desvalorizando ela? O que fizeram com ela, desvalorizando ela e não terem percebido a gente como criança no meio de tudo isso. Então veja vindo na sua direção uma mulher, e à medida que ela se aproxima, você percebe que é a sua mãe. E à medida que ela se aproxima, você vê como sua mãe está vestida, você
se aproxima dela também. Você vê como estão os cabelos de sua mãe. E você olha na face de sua mãe. Vocês param uma na frente da outra aí. 1 metro de distância mais ou menos. E você olha na face da sua mãe. Da forma que ela era naquela época. Onde ela separou do seu pai. Onde ela foi afastada de vocês como filhos. E nesse momento você se permite olhar dentro dos olhos dela. O que a sua mãe te transmite com o olhar? Eu não consigo olhar nos olhos dela. E se você conseguisse? Como seria o olhar daquela mãe que foi afastada dos seus filhos para não receber o dinheiro do ex-marido? Como seria o olhar dela para você, se ela pudesse te olhar e se você pudesse ver? Se permita, Cristina. Você veio para isso. Tem muita coisa em jogo. O seu futuro, o futuro da sua profissão, as suas finanças, a sua alegria. Vale a pena você se dar o sacrifício de olhar dentro dos olhos dela e perceber que ela se entristece quando olha para você. Mas ao mesmo tempo, em um amor gigantesco de mãe, ela sente: é melhor para minha filha, porque lá ela será bem cuidada. Eles terão dinheiro para cuidar dela. Eu não. Talvez por isso ela tenha permitido que vocês fossem. Faz sentido quando eu digo? Faz. Ela não conseguiu lutar pela gente. Ela não teve estrutura, ela não teve recursos, nada. E ela teve que abrir mão. Olhe nos olhos dela e descreva o que ela transmite com o olhar quando você olha. Eu vejo uma cena onde eu vejo um olhar dela de desespero, de tristeza. E o que você sente quando vê esse olhar de desespero e tristeza? Medo. É o medo que me acompanhou a vida inteira. Medo. O que te faz sentir medo? Eu acho que é o medo de estar sempre sozinha. Medo de ser abandonada. Uhum. Olhe nos olhos de sua mãe e diga: minha mãe. Minha mãe. Isso foi muito difícil para mim. Isso foi muito difícil para mim. Eu senti medo de ficar sozinha. Eu senti medo de ficar sozinha.
Eu senti a sua tristeza. Eu senti a sua tristeza. Eu senti raiva porque a senhora foi desvalorizada. Eu senti raiva pela senhora ser desvalorizada. E por amor à senhora, E por amor à senhora, eu tenho me sentido muito triste. eu tenho me sentido muito triste. E também tenho sido desvalorizado. E também tenho sido desvalorizada No meu trabalho. no meu trabalho. Eu sinto muito. Eu sinto muito. Mas isso está pesado para mim. Está pesado para mim. Eu quis mudar o que aconteceu com a senhora. Eu quis mudar o que aconteceu com a senhora. Mas eu não posso. Mas eu não posso. Porque ninguém muda o passado. Ninguém muda o passado. E eu desisto. E eu desisto. Abro mão das minhas expectativas infantis. Abro mão das minhas expectativas infantis. E reconheço o seu valor. E reconheço o seu valor. Todo o seu sofrimento Todo o seu sofrimento não será em vão. não será em vão. Em sua homenagem, minha mãe. Em sua homenagem, minha mãe, Terei sucesso e realização. terei sucesso e realização. E através de mim, E através de mim, a senhora terá também. a senhora terá também. Eu me comprometo. Eu me comprometo. Muito obrigado. Muito obrigada. Como a sua mãe te olha agora? Tá mais leve. O olhar dela tá mais leve, tá? Que eu consigo ver um pouco de carinho. Como você se sente? Mais leve. E trazendo com você esse sentimento de leveza, de tranquilidade, você vem voltando aos poucos, pro aqui e pro agora, e ao seu tempo poderá abrir os olhos. Então, dinâmicas ocultas ou inconscientes, na maioria das vezes, elas são muito mais simples do que a gente imaginava. Então, você cria a sua vida, cria o seu destino, você cria todo o seu contexto de vida através de imagens mentais. Quando você tem uma imagem mental
da sua mãe triste, desvalorizada, principalmente por conta de dinheiro, você cria uma realidade semelhante, triste e sendo desvalorizada na sua profissão, e óbvio, profissional liberal, terapeuta sem cliente, o dinheiro diminui. Então, você vivia exatamente a mesma dor da sua mãe, por copiar aquela dor dela. E esse trazer a dor dela para você é exatamente acontece porque sentimentos que te entrelaçam ao evento, ao trauma que é dela. É seu também porque você era criança. Mas não foi você que passou dificuldade financeira lá. Não foi você que teve que se sentir humilhada por não ter dinheiro e não poder brigar pela sua filha, pelos seus filhos, pela humilhação de não ter dinheiro. Você não passou por isso lá, mas corre o risco de passar isso aqui. Mas o sentimento disso já te vem. E olha que interessante. Assim como o seu pai e a sua mãe tiveram as questões financeiras totalmente separadas, você não consegue constituir uma empresa familiar com o seu esposo, porque você cuida do seu, eu cuido do meu. Você resolve seus problemas, eu resolvo os meus. Ou seja, isso faz um casal perder força. Porque um casal, ele só prospera quando usa uma complementaridade de habilidades em benefício do conjunto, do casal, da família. Então tem habilidades que o seu marido é muito bom, que você não é tão boa e que ele poderia te ajudar. E tem habilidades que você é muito boa, que o seu marido não é tão bom e que ele poderia te ajudar. E vocês prosperariam e cresceriam muito mais. Mas a dor de perceber que o seu pai, a família dele, por uma questão eminentemente financeira, não permitiu a sua mãe ficar perto, você acaba tendo um impulso de repetir uma história semelhante, de não juntar uma coisa com a outra, né? Inclusive, a Ju está aqui, minha esposa, né? A gente estava até conversando ontem, a gente vai combinar de fazer uma live depois, falando exatamente sobre a importância da mulher na prosperidade da família. E não é uma importância de pôr mão na massa, não. Uma mulher, a gente vai entrar depois nesse assunto, mas uma mulher só de acreditar no seu homem, só de valorizar o seu homem, confiar no seu homem, faz ele aumentar 3, 4, 10 vezes a sua capacidade produtiva. E o homem, ele busca na sua realização profissional, sabe o quê? Admiração da mulher. Faz tudo para receber a admiração da mulher. E se não dá certo, ele perde força, ele não tem muito motivo. Entende? Então, né? Mas são outras coisas que eu tô te falando, mas que você vai ver onde se encaixa, que nós não entramos nisso. O que é muito claro para o que nós resolvemos aqui é a dor que você tem em relação a uma parte do destino da sua mãe se projeta na sua própria vida. Tem uma criança que... sua mãe teve algum aborto? Não, esse é só o meu irmão, acho que é o meu irmão que faleceu, dois irmãos meus que faleceram. Aborto eu não que eu saiba. E esses irmãos que faleceram, eles trouxeram muita comoção, muita dor na família? Muito. Ainda te dói muito a perda dele? Principalmente o que faleceu há muitos anos atrás. Faleceu primeiro. Sim. Então, existe aqui, né, eu estava assim, trazendo a dinâmica para com a sua mãe, que é a solução principal em relação ao trabalho.
Mas o tempo todo é como se o seu bonequinho quisesse olhar para cá, entendeu? Assim, como se ele ficasse o tempo todo assim. É tipo assim, se o meu irmão não tem a minha mãe, como eu vou ter? Entende? É como se fosse uma culpa. Nossa, ele não tem mais minha mãe. Eu vou viver, né? Eu vou sentir culpa em ter Isso acontece com a vida, né? Nossa, meu irmão não tem vida. Como eu vou ter vida? Aí a gente começa a sabotar a vida, entende? Sim. Então é necessário que depois você dê uma olhada para essa dinâmica com o seu irmão. De repente a gente pode até fazer uma sessão única, né? Se fizer sentido para você. Hoje em dia a gente faz as nossas sessões totalmente online. Só falar com a minha assessoria aí e a gente pode viabilizar. Mas tem mais coisa para resolver do ladinho de cá. Mas acredito que você está de parabéns pela sua entrega ao processo, pela sua disposição para a mudança, né? Não é fácil, né? Na hora que você está ali visualizando, olho no olho da mãe, tanto é que foi até difícil, você não conseguia olhar, é como se você não conseguia ver o olhar dela. É porque o olhar dela era de muita dor. E tinha outra. O olhar dela era de dor de não poder criar vocês. Ok? Era uma tristeza, um pesar. E era de humilhação de não ter o dinheiro para isso. E ela ainda tinha que movimentar tanto o amor de mãe, sabe? Que o amor de mãe é mais desapegado. A mãe dá a vida. Então, até uma mãe que dá o filho em adoção, ela só faz isso porque ela ama tanto esse filho que sabe que outra pessoa vai cuidar melhor. Então, ela teve que exercitar tanto o amor por vocês, a ponto dela abrir mão de ter vocês perto dela, para que vocês pudessem ter uma criação, um destino, um sustento melhor do que ela poderia dar. Isso faz sentido? Faz sentido, mas eu achava que essas dores em mim estavam já bem cicatrizadas, e quando eu não conseguia olhar para o olhar dela, e aí eu percebi que o quanto que a gente ainda tem que se curar, né? Exato. Na verdade, o grande motivo de eu ter criado a liberação emocional é exatamente esse. É porque a gente faz as coisas no cognitivo, entendeu? Tem que perdoar o pai, tem que perdoar a mãe. Tem que agradecer o pai, tem que agradecer a mãe. Tá bom, já perdoei. Isso já passou. No cognitivo, resolve nada. Então, o processo de autoliberação é justamente quando a gente coloca a música que permite emoção, a gente fecha os olhos, visualiza detalhes da cena. Aí aquilo que a gente achava, não, isso está resolvido, não tem problema com isso não. É aí que, no processo, escorre a lágrima, no processo você chora, no processo você sente uma raiva que você nem imagina que tinha, no processo você sente que não estava resolvido. Então, a liberação emocional é justamente trazer diante de imagens traumáticas a emoção verdadeira que existe e que por debaixo do pano, ou seja, debaixo do tapete, lá no subconsciente, está gerando destino. Então você estava sabotando o seu trabalho profissional sem saber por quê. Por quê? Porque estava embaixo do tapete. Era uma mágoa que você achava que não tinha, mas estava aí. E quando eu te trouxe ao processo emocional, você conseguiu perceber, essa mágoa está aí ainda. Então deixa eu abrir mão dessa mágoa, né? Eu reconheço a sua grandeza, mãe. Muito obrigado pelo seu sacrifício, pelo que a senhora fez. Eu desisto de mudar o que aconteceu e fico com a vantagem de tudo que a senhora sofreu. O grande segredo é esse, né? Desistir de mudar o que aconteceu. Isso, e agradecer. Agradecer. Então, isso, o que era raiva, pena, vergonha ou medo, qualquer uma dessas coisas, tem que virar gratidão. Você com vocês são casados? Você, seu esposo, são casados? Não, nós temos união estável, né? União estável, ele é meu segundo casamento.
Certo. Mas tem formalização de união estável ou não? Não, também não. Uhum. 20 anos sem formalização. Sim. Se você formalizasse, você ia formalizar com união ou separação de bens? Comunhão de bens ou separação? Se eu É. ia. Eu acho que hoje eu formalizaria com comunhão, porque a gente, na realidade, ambos os dois vieram de grandes perdas e não tínhamos nada, né? Então tudo que a gente tem é nosso. E do seu primeiro relacionamento, era com união ou com separação? Meu primeiro relacionamento era com separação, mas eu também fui muito lesada na separação. Eu perdi tudo. A história da minha mãe. Exatamente. Eu só não perdi os meus filhos. Ou Essa seja, foi a diferença. ou seja, você já entrou no relacionamento anterior já com medo de que acontecesse, tentou se precaver com uma separação de bens, mas mesmo assim aconteceu. Olha que Sim, interessante, aconteceu. né? Não é só a raiva, porque as pessoas acham que guardar mágoa é raiva, mas não é. Raiva, sentiu pena, tá emaranhado, sentiu vergonha daquilo que aconteceu, tá emaranhado, isso traz sabotagem e também o medo, entendeu? Ficou com medo de falir porque o vô faliu, você tem problema, né? É algo que pode acontecer lá na frente. Então, hoje a gente ia falar mais sobre a questão organizacional, mas com muita frequência acontece isso que aconteceu aqui com você, que a gente entra numa dinâmica organizacional e ela vai para familiar. Por quê? Pessoas vêm de família, empresas vêm de famílias, né? Então, raramente existem questões só ali dentro do contexto empresarial. Na maioria das vezes, ramifica para o pai do fundador, ou para o próprio fundador, às vezes que já é até falecido, e agora quem é o dono da empresa é o filho daquele fundador. Ou seja, aí já mistura a parte familiar com a parte empresarial, mas e que tem solução também, e que tem um caminho de leveza nisso tudo aí. Beleza, Cristina? Obrigada. Grato Obrigada. também, minha querida. É prazer e uma honra estar com você aqui. A gente vai receber agora o Tiago, que vai dar um feedback para a gente aqui. Beijão no seu coração, Cristina. Obrigada. Obrigada, Grato doutor. também. Abração. Tchau, tchau. Tchau. Tiago, meu querido, passamos da hora aí. Você está na área aí? Você pode entrar um pouquinho, falar um pouquinho da sua experiência com a autoliberação, com os nossos processos de mentoria. Dá um oi pra gente aí, se você tiver aí. Ah, tá na área aí. Fala, Tiago. Aí. E aí, boa noite, Todinho. Boa noite, Tiagão. Como é que você tá, meu querido? Tudo jóia, tudo jóia. Boa noite a todos. Gente, pedi pro Tiago vir hoje aqui para dar um testemunho mesmo, né? Para trazer uma história extremamente elucidativa, né? De superação e de resultados através da autoliberação. E Tiago, conta pra gente, como é que você conheceu o meu trabalho? Como que você chegou até mim? O trabalho do senhor eu conheci através de uma live com a doutora Ângela Cirino. Sim. Foi minha esposa que, na verdade, assistiu essa live e depois compartilhou. E eu estava vivendo um período de crise de ansiedade, diária mesmo, bem brava. E aí ela assistiu o seu conteúdo e me indicou.
Eu fui lá e assisti, aquilo fez muito sentido para mim. Eu comecei a te seguir nas redes sociais, a consumir mais conteúdo, né? E decidi Sim. entrar lá no método ALV. Sim. O método ALV, gente, é a nossa mentoria em grupo, que é um grupo maior, que na verdade a última turma a gente fez em julho do ano passado. De lá para cá a gente não abriu novas turmas ainda, mas fica de olho aí que de repente a gente abre. E aí o Thiago também realizou comigo o processo de mentoria individual, né, Thiago? Como é que foi para você ter essa vivência da autoliberação nas nossas mentorias? Como que era a sua vida antes? O que você descobriu e como que mudou em cada área? É, a mentoria individual só veio depois de eu já ter alguns resultados lá com o método ALV, principalmente a depressão e a ansiedade, elas foram embora e aí aquilo me incentivou a querer buscar mais, né? E Sim, aí a gente foi para a mentoria individual. E o interessante é que nas nossas primeiras mentorias o que foi tratado foi justamente sobre a questão de empresas, né? sim, Eu tinha duas empresas, uma que me dava renda, mas que eu não tinha prazer naquele trabalho. Ela praticamente me dava todo o meu sustento, mas eu não era feliz fazendo aquilo e não ficava satisfeito. E a empresa que eu gostaria de desenvolver, ela estava parada, ela estava inativa, eu não conseguia ter resultados com eles. E aí naquele dia a gente fizemos lá a autoliberação, igual foi feito aqui, né? E o interessante é que a partir daquele dia, eu fui fazendo as autoliberação que foi sugerida para a gente durante a semana. E a minha outra empresa, que é a que eu gostaria de verdade de estar colocando o trabalho para funcionar, que era de fato viver daquilo, ela começou a se desenvolver. Hoje ela é 80% da minha renda, uau, essa empresa. uau. Como é que é? Hoje você trabalha com o quê, Thiago? Conta pra galera aí que deve estar todo mundo curioso. Eu trabalho com comércio de cafés. É, Trabalho com compra e venda de cafés na região aqui da Zona da Mata Mineira. A minha região aqui, a cultura predominante é cafés, né? Produção de cafés. Sou filho de cafeicultor, estou envolvido nesse mundo do café desde quando eu me entendo por gente. E acabei entrando para o comércio de cafés. E muito também por uma questão de o julgamento que eu tinha com meu pai. Porque o meu pai já fazia isso antes e eu não gostava. Era algo que eu não gostava e que eu não queria para mim e acabou caindo no meu colo. Uhum. E hoje eu percebi que não é a questão do fazer em si, mas sim do julgamento e fui liberando eles. Hoje eu tenho prazer em fazer o que eu faço. Eu não venho para o escritório por obrigação, eu venho para o escritório porque eu gosto de vir para o escritório. Eu venho para provar café ou para atender cliente com coração alegre, com gratidão, com alegria e estou tendo resultado financeiro com isso. Sim. Porque antes não era bem assim, né, Thiago? Como que era antes? Não, antes estava tudo travado. Tem uma coisa que me marcou muito, tem uma coisa que chama assim, micros resultados. Os micros resultados vão te colocando adiante para você ir buscando outros resultados. Quando a gente estava na mentoria individual, eu tinha duas empresas. Uma estava faturando o suficiente para manter ela e manter minha vida normal, mas Uhum. estava com dívidas. Sim, Eu tinha uma outra empresa que eu gostaria de desenvolver o trabalho e estava travada, eu não conseguia fazer nada com ela. Eu só fazia, eu trabalho com corretagem de cafés, prestação de serviço, e eu conseguia fazer contratos pequenininhos, eu não conseguia fazer grandes contratos. E aí eu passei a fazer grandes contratos, mas uma coisa que me marcou muito e que fez com que eu me abrisse para o processo foi que eu também tinha um caminhão que estava parado e eu não conseguia pegar frete, trocava motorista, eu não conseguia ninguém para trabalhar nele. Quando começava a trabalhar, sempre dava alguma coisa que tinha que parar. E naquele dia a gente fez ali uma autoliberação e eu resolvi.
a criar coragem e colocar nos status do WhatsApp. Faz frete. O interessante é que o post não durou 1 minuto, não. De verdade, ele não durou minutos, não. Foi segundos. Tudo que eu postei, um amigo, um conhecido de muitos anos, viu meus status e falou assim, pode tirar isso aí agora que seu caminhão tem frete para amanhã cedo. Pode mandar ele vir para cá. E a Uau! partir de agora você não precisa colocar aqui mais, não. Ele é dono de transportadora. Vou agregar seu carro aqui. Então, esse Uau! micro resultado, ele fez com que eu me abrisse para o processo e me entregasse mais emocionalmente, porque eu fui percebendo os resultados de forma gradual. Sim. E o Hoje, caminhão estava parado já tinha quanto tempo? tinha uns 6 meses. Uns 6 meses parado. E Fazia uma coisinha ali, outra aqui, mas eu sofrendo muito com o motorista. Depois disso, meu motorista também não mudou, é o mesmo motorista. sim, você fez uma. Eu te conduzi em uma autoliberação que foi em alguma questão lá com o seu pai, com o trabalho, não foi isso? Sim, Logo depois da autoliberação, você anunciou e em poucos minutos já estava com o contrato fechado para o caminhão. Que top! Muito massa. O que mais? Conta aí. E aí, como é que foi essa história? Hoje o caminhão tá rodando bem? Já tá colocando mais caminhão? Como é que tá? estou com um projeto de sim colocar mais caminhões. A gente está desenvolvendo um projeto para isso. Mas o que fluiu mais foi na minha área de trabalho com os cafés. Eu tinha um velho amigo que hoje reside até nos Estados Unidos, o nome dele é Thiago Rosa, e ele é formado em economia e um excelente analista de mercado. E eu entrei em contato com ele e falei assim, ó, que tal a gente começar a desenvolver um trabalho de análise diária de mercado de café para auxiliar cafeicultores, comerciantes a vender café e tal. E aí a gente surgiu fazendo uns produtos, uns vídeos e um conteúdo gratuito e fez muito sucesso. A gente agora lançou um infoproduto, né, um curso que começou semana passada para quem estava com ansiedade, com depressão, com 2 empresas travadas. Esse processo todo que eu fui vivendo e a entrega que eu fui tendo e colocando as autoliberações de fato presente no meu dia a dia, fez com que os meus resultados avançassem muito, porque tem pouco mais de um ano que eu estou envolvido com o processo em si. E realmente fez total diferença para mim. E os resultados estão aí, né? Os resultados que eu estou vivenciando. E isso é muito, muito interessante que no dia agora, assim, antes, quando eu comecei o processo, fazer uma autoliberação, olhar para os traumas, olhar para o sofrimento, olhar para os julgamentos, aquilo era difícil. Muitas vezes me sabotei, desisti do processo, recomecei de novo. Hoje, quando eu fico sem fazer pelo menos 3 no dia, eu sinto falta. Assim, hoje eu não fiz, não. Hoje, assim, antes, eu fazer uma estava difícil. Agora, se eu não fazer 3 no dia, eu me sinto assim, não, eu estou me sabotando, eu tenho que olhar mais para esse negócio aí. Porque o resultado que está trazendo para mim é fantástico. Que top, cara. Que massa. Para quem não sabe, gente, a gente está com muita gente nova no perfil aqui. Graças a Deus, o nosso perfil está crescendo cada vez mais. Então, teve muitas pessoas que não teve oportunidade de fazer uma autoliberação ao vivo aqui com a gente, ou né, não foram nossos alunos ainda da autoliberação. A autoliberação, a gente propõe aos mentorados áudios de entre 15 e 18 minutos aproximadamente, aonde existe um processo semelhante a esse que eu conduzi a Cristina, porém que é um processo generalizado, ou seja, para questões. Então tem uma autoliberação de conexão e autopercepção, tem um outro específico para melhorar emoções, tem um outro específico para melhorar relacionamento de casal, tem uma outra autoliberação, semelhante a uma meditação guiada, específica para melhorar a profissão, outra específica para melhorar relacionamento de casal, e nós temos também outra específica para liberação de traumas gestacionais. Então,
é recomendado para o mentorado que faça uma por dia, pelo menos, né? Então, fazer 3 por dia, o resultado é muito maior. Por quê? O resultado ele tem a ver com horas de voo, tem a ver com o tempo que você usa ali, olhando para essas memórias do passado e percebendo que existe sentimento negativo e se liberando desse sentimento negativo. A Cristina falou exatamente aqui. A Cristina, que eu acabei de atender aí, ela é terapeuta, né? E como terapeuta, né, trabalha muitas coisas. E o que ela falou? Ah, eu achei que isso já estava resolvido. Mas a gente só sabe se está resolvido mesmo quando você fecha os seus olhos, quando no processo de entrega emocional, você olha para aquilo e vê, ah, ok, passou, valeu. Aí está resolvido. Mas agora, olhou para aquilo em processo, desceu lágrima, chorou, ou assim, sentiu raiva, pena, vergonha ou medo, não está resolvido, né? Então, o que o Thiago está falando aí de fazer a autoliberação são esses áudios que a gente libera para os nossos mentorados. Inclusive, da mentoria individual, a gente faz, inclusive, áudios personalizados. Dentro da sessão, eu gravo um áudio e mando para o meu mentorado para ser repetido várias vezes. Por quê? O que reescreve no subconsciente, o que muda a mentalidade é forte impacto emocional e repetição. E a gente usa essas duas estratégias como forma de reprogramar a mente para sucesso, para realização. Tiagão, conta pra gente aí, você falou, né, mostrando os resultados no sentido das coisas melhorando. Da parte emocional, como que era a sua vida antes e como que está a sua vida hoje em dia, emocionalmente falando? Hoje está irreconhecível, porque eu estava num nível de estresse muito grande, muito irritado, muita falta de controle, autocontrole. Então, estava muito difícil até para atendimento. Eu trabalho com comércio, então é público. E onde tem pessoas, tem problemas, tem divergência. E a gente precisa de ter um jogo de cintura e uma flexibilidade para poder lidar com isso. Eu estava aquele ditado popular, estupins curto, pavio estava muito curto. E hoje está ao contrário. Hoje é raramente eu ficar nervoso o suficiente assim para perder as pontas. O equilíbrio emocional virou outro, no convívio, em casa, com os filhos, no trabalho, o equilíbrio virou outro mesmo, de verdade. Quando eu comecei a ALV, voltando lá atrás, a primeira coisa que sumiu foi a depressão e a crise de ansiedade. A Renilda, que era a staff, primeira semana eu falei com ela assim, eu não estou me reconhecendo, porque eu sempre fui ansioso, mas com crise, já tinha quase um ano que eu estava com aquelas crises presentes. Então, quando aquilo foi embora, eu não me reconheci. Como que eram essas crises, Thiago? Eu fui parado no pronto-socorro 2 vezes, pensando que eu estava infartando, palpitação, formigação nos braços, estômago embrulhando, falta de ar. E por 2 vezes eu fui parado no pronto-socorro, pensando mesmo que aqueles sintomas eram até uns sintomas de infarto. Foi por esse motivo que o sofrimento estava tanto que a minha esposa, vendo o seu conteúdo, me indicou e eu falei assim, eu não tenho nada a perder, né? Eu vou cair para dentro desse negócio aí, que o negócio tá feio para mim. E fui me entregando e confiando no que era proposto, e eu fui tendo os resultados, de forma gradual também, não foi... No início, essa ansiedade de querer ter o resultado da noite para o dia me atrapalhou. Depois que eu fui vendo de forma gradual, eu fui vendo que era um degrau por vez, só foi melhorando, só foi desenvolvendo e chegando aonde que está chegando, né? Como a gente falou algumas coisas aqui, mas hoje a lista é muito grande dos benefícios, das mudanças, né? Desde os negócios, casamento, relacionamento com amigos, com familiares, a coisa vai para outro patamar. Sim.
E na parte do relacionamento, como que mudou? O que que mudou no relacionamento com a sua esposa? A gente ficou mais próximo, mais unido em propósito, porque ela não conseguia me apoiar nos meus projetos e eu não conseguia apoiá-la nos projetos dela. Aí ficava uma divisão, um para um lado, para o outro. E hoje não, hoje a gente consegue se apoiar. Eu consigo apoiá-la, ela formou recentemente. Ela não conseguia trabalhar fora, a gente já tinha 14 anos de casado, ela nunca tinha trabalhado fora. Ela não conseguia trabalhar fora. E ela formou e a gente pensou assim, eu, né, pensei, a gente não, eu pensei assim, se ela formou, mas nunca trabalhou, vai ser muito difícil ela trabalhar. Mas de acordo que eu fui melhorando e fui me entregando o processo, a gente foi se aproximando, se apoiando. Ela, primeira vez que ela foi pegar um trabalho aqui, ela pegou dois de uma vez. Apareceu duas oportunidades. Então hoje, e precisou muito do meu apoio no seguinte, de liberá-la, de deixá-la tranquila, de ajudar ela nas tarefas, de encorajar ela, porque era tudo novo para ela, não tinha trabalhado. E quando eu me vejo com um emocional suficiente, capaz de suportar a minha pressão, a pressão do meu dia a dia, do meu próprio serviço, e ao mesmo tempo ter paciência para chegar em casa, deixar o trabalho no trabalho, aí voltar a olhar para a família, para os meus filhos, para minha mulher, conseguir ouvir os problemas dela, para depois encorajá-la. Eu não teria essa capacidade quando eu iniciei. Eu não estava dando conta de cuidar de mim. Sim. E olha que interessante. Através das suas liberações emocionais, você viu o resultado na sua esposa. Porque nós estamos sempre conectadíssimos com cônjuge, com filhos, com toda a família. A sua melhora é como se a gente estivesse, tipo, numa rede. E cada nó de uma rede, tipo essas redes de peixe mesmo, cada nó da rede é uma pessoa dentro de um sistema familiar. Se você levanta a vibração de uma pessoa, automaticamente você vai puxando as outras para cima também. Entendeu? Da mesma forma, ao contrário. Se você abaixa a vibração de uma pessoa, os outros estão conectados, né? Então os outros tendem a baixar também, tentando forçar. Então é um equilíbrio dinâmico, onde cada um vai fazendo a sua parte, mas com um reflexo num todo, né? E tinha a questão da exigência, de exigir. E o que mais me incomodava nela é que ela era travada para tomar qualquer decisão. Então aquilo me irritava demais, porque tudo era muito pensado, muito travado para tomar decisão. E eu colocava muita pressão nela para ela poder decidir as coisas, e aquilo virava um inferno, porque ela travava ainda mais e eu ficava mais aborrecido com aquilo. Por último, agora, quando ela foi pegar uma vaga de uma escola, ela é professora, e apareceu uma turma. E eu deixei ela na porta da secretaria municipal, onde ela foi ter uma entrevista com a secretária de educação, e fui para o dentista. Quando eu cheguei no dentista, o telefone tocou. Eu fui, peguei o telefone pensando assim, faltou algum documento, faltou alguma coisa. Ela me ligou, olha, peguei a turma, tá? Eu falei assim, como assim? Eu fiquei assim, como assim? Não, eu peguei a turma. Ela falou que a turma é assim, 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 peguei a turma. Falei, menina, não tem 5 minutos que eu deixei você na porta, não. Como é que você pegou uma turma assim, sem. Não, eu peguei, decidi, peguei. Aí eu falei assim, o negócio funciona mesmo. Funciona. Cara, que massa. É bom demais, né? É bom demais. Ou seja, o seu empoderamento, o seu ganho de segurança, que lembra que antes você estava tendo até crises de ansiedade e muita ansiedade, o seu ganho de segurança conseguiu transmitir segurança até a sua esposa. Imagina aos filhos, que faz também. Né? Tiago, e do ponto de vista das empresas, ou de uma forma mais direta, do ponto de vista mesmo de faturamento, aumentou o seu faturamento quando você
trouxe as questões sistêmicas para a autoliberação? Sim. Sim, aumentou, principalmente da empresa que eu quero de fato desenvolver, porque tem uma dessa empresa, eu até mandei um comentário aí. É uma empresa que eu adquiri de terceira, ela estava paralisada. Era uma empresa que estava parada, CNPJ inativo, no ramo de café mesmo, mas eu fui adquirir de terceiro. Uhum. Essa empresa, eu sempre tenho um desejo no meu coração de parar ela. E a outra, que é minha, fundada por mim, eu estava querendo desenvolver o trabalho, mas não conseguia, estava tudo travado. Essa, ela desenvolveu tanto, porque sábado agora tem entrevista, tem 7 colaboradores para ser contratado. Justamente porque a demanda aumentou, o faturamento aumentou, a prestação de serviço aumentou, e eu me desbloqueei também para poder delegar, porque eu não delegava, eu não confiava, então eu tinha que manter o controle só comigo, então eu executava muita tarefa, motivo dos meus estresses também, porque eu executava muita tarefa, muita pressão e não delegava. E quando delegava, não soltava a pessoa para fazer de fato. E acabava passando tudo por mim mesmo. Então, está mudando muita coisa. O meu faturamento, provavelmente, aqui só nessa empresa, quer dizer, ela é 80% do meu faturamento. É umas 4 a 5 vezes mais do que era no início. Uau, uau. Então, daquela época lá, que o caminhão estava parado, antes de começar as autoliberações, o que aconteceu com o seu faturamento? De 4 a 5 vezes. Pra você ter ideia, a mentoria, naquela época, não sei se pode falar o valor, mentoria individual, Pode, fica à vontade. era 20 mil reais o Uhum. investimento. Hoje a mentoria No primeiro. individual é 25 mil, hoje. Mas na 20, época 20, era 20 mil. era 20 mil. Eu lembro que no primeiro mês, aquela empresa que não estava dando faturamento, deu um faturamento de 20 mil reais em cima. Eu falei, tá paga a Tá mentoria, pago, não né? precisa. Tá paga a mentoria. E aí você fala assim, ah, poxa vida, mas e aí? Você tem que contar, você tem despesa, tem. Gente, a empresa não faturava. Ela só me dava despesa, que eu tinha que pagar contador, eu tinha que pagar o INSS do pessoal que estava registrado nela, eu tinha despesa aluguel. Ela não faturava, não faturava, e faturou logo os 20 mil reais. Ele tá pago, a mentoria saiu, foi de graça, tá, e tudo certo. Que top, que top. A gente teve um depoimento numa live passada aí da Silvia, que falou que com a mentoria ela triplicou a renda familiar dela aí. Agora você bateu o recorde, então. Ó, você quintuplicou a sua renda com o processo de mentoria, cara. Que é isso? Parabéns. É porque eu estava só com uma empresa, né? Funcionando mais ou menos. Aí é que estava funcionando mais ou menos, passou a funcionar melhor. A outra que eu não conseguia renda com ela, é a minha principal renda hoje. O caminhão também, que estava parado, foi para a estrada trabalhar. Então, não é uma fonte de renda só, né? E aí isso Sim. foi convergindo e foi aumentando aí, graças a Deus. Que massa. Top demais. E galera, é o seguinte, quem interessa em mercado de café, Thiago.S Freitas. Segue esse cara lá que ele está trazendo uns conteúdos aí muito, muito interessante mesmo. Principalmente no mercado internacional, que hoje em dia é muito volátil, né, Thiago? É pandemia, é guerra, não sei o que, é cotação de moedas. Então, o Thiago, junto com o xará dele, Thiago Rosa, traz conteúdos fantásticos sobre essa expertise aí. E, Thiago, cara, obrigado mesmo por estar aqui com a gente, obrigado por trazer esse feedback, por trazer esse testemunho de superação e de resultado. Com certeza isso vai inspirar muitas pessoas também a poder seguir o mesmo caminho de liberação emocional e de construir uma vida muito mais leve, muito mais tranquila. E para mim é um prazer, uma honra muito grande ter você comigo nesse processo. Valeu, cara. Valeu, prazer meu, doutor Dinho. Eu que agradeço o desempenho, o seu trabalho.
é de extrema importância, porque é uma ferramenta que, de fato, transformou, né? Me deu os caminhos para transformar. Não é só o método em si, mas assim, me deu os caminhos para me aplicar, para mim poder fazer o que tinha que ser feito, olhar para o que tinha que ser olhado, pagar o preço, né? Porque tem um Sim, preço a pagar. sim. Mas muito obrigado de coração, que Deus continue te abençoando mais e mais. A gente sabe que Ele já está abençoando, Amém. mas isso aí verdadeiramente não tem preço, né? Essas coisas Sim. não têm preço. Sim, e muito legal você trazer essa parte aí do pagar o preço, que o preço que a gente paga num processo desse financeiro, seja 20 mil, seja 25 mil reais, ele é um preço até pequeno perto do preço que a gente paga de disposição de mudança. O preço que a gente paga para liberar trauma. Rapaz, o que é isso? Liberar um trauma de violência na infância, liberar trauma de mortes traumáticas, mortes, assassinatos do sistema familiar. Rapaz, isso é um preço alto e que a pessoa, para participar do meu processo de mentoria, tem que estar preparado. Não só para pagar o valor de investimento, mas para pagar esse preço de ter coragem de olhar para os traumas dolorosos do passado e deixar aí e agradecer, ter coragem de reconhecer que não tem razão de ficar julgando, criticando o pai, a mãe pelas coisas que eles fizeram. Precisa ter muita coragem, um ser humano precisa ter muita coragem para pagar o preço da humildade, de pagar o preço de matar a arrogância que faz a criança interior ficar lá fazendo aquela birra. Meu pai não podia ter feito isso, minha mãe não podia ter feito aquilo. Eu digo que esse é o preço maior que a pessoa precisa estar pronto para pagar para fazer o processo de mentoria comigo. E é por isso que eu seleciono os meus mentorados através do formulário, que é um conjunto de perguntas aonde quem quer fazer o processo comigo vai lá, responde essas perguntas. Eu vou ler o resultado dessas perguntas, essas respostas, para saber se essa pessoa está preparada emocionalmente para pagar o preço, emocionalmente para fazer o que tem que ser feito no processo para conseguir ter esse tipo de resultado que o Thiago tem. Porque se a pessoa chegar no processo e falar, ah, não, eu não queria mexer com isso, ah, eu não gosto de falar disso, ah, vai continuar sofrendo. Então não tem perfil para minha mentoria. Eu, lá atrás, eu gastava um tempo convencendo as pessoas de que elas podiam ser felizes. Hoje, não. Não mais. Eu não gasto mais esse tempo. A pessoa vai se convencer que ela pode ser feliz na hora que ela cansar de sofrer. Aí, beleza, eu estou aqui para mostrar um caminho. Mas enquanto a pessoa ainda quer sofrer, eu não tenho esse trabalho de convencê-la a sair do sofrimento. O meu trabalho é de quem já se convenceu que pode sair do sofrimento, eu mostro o caminho. E aí, esse questionário, esse conjunto de perguntas serve para eu selecionar o mentorado que está mais disposto para realizar as mudanças. E esse questionário está no link da minha bio. Então, se você quer fazer a mentoria como o Thiago fez, está lá, escrito lá, você clica no link, aí vai estar escrito mentoria individual, você clica lá, responde aquele questionário que eu vou ler as respostas daquele questionário e vou te ligar para uma entrevista pessoal, uma entrevista onde, através de uma ligação, de uma chamada de vídeo, a gente vai conversar sobre as suas demandas, eu vou ver o quanto eu realmente posso te ajudar e a gente fecha para fazer o processo de mentoria ou não. É uma entrevista mesmo de seleção, que eu faço com os mentorados que vão entrando à medida que a agenda vai livrando vagas, a gente vai chamando novos mentorados. Então, o link está lá na minha bio lá. Tiagão, obrigado mesmo pelo testemunho, pelo depoimento aí, e parabéns por essas conquistas. Eu fico muito feliz em ter te ajudado nisso, mas eu reconheço demais o seu valor de ter feito a sua parte, cara. Fazer 3 autoliberação por dia é para quem está disposto a realmente fazer o que tem que ser feito. E você é um cara que faz. Admiro você pra caramba. Valeu mesmo.
Obrigado, Todinho. Eu que agradeço. Um abraço a todos. Boa noite aí. Parabéns pelo trabalho. Valeu, valeu, valeu. Um abração a todos, gente. Excelente noite.